Olá pessoal, aqui é a professora Valentina e hoje eu trago para vocês a explicação dos exercícios da semana 3 do PET 5, oitavo ano, língua portuguesa. Como sempre, nós iniciamos pela ficha técnica e a unidade temática dessa semana é a análise linguística e semiótica. O objeto do conhecimento é coesão e modalização. Então, nessa semana, nós analisaremos a língua e como ela se comporta. Vamos lá? 1. Leia a informação a seguir sobre pronome relativo. Pronome relativo é aquele que, normalmente, refere-se a um termo anterior, o antecedente, dentro de um enunciado, substituindo-o para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou torná-la muito repetitiva. Os pronomes relativos podem ser variáveis ou invariáveis, isto é, sua forma pode sofrer flexões de gênero, masculino e feminino, e número, plural e singular. Leia o texto e responda as questões a seguir. Mocinho ou vilão? Pessoal, esse texto nós já vimos no PET, tá? É um texto falando sobre agrotóxicos, tá bom? E nós vamos agora utilizá-lo apenas para analisar os pronomes relativos que aparecem nele. Então, vamos direto para as questões. Indique a quem se refere cada um dos pronomes relativos destacados nos trechos. A. Dano à saúde do trabalhador rural, que, em geral, aplica o produto sem proteção. B. Que ingere vegetais contaminados. C. Dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas, que prejudica das minhocas aos peixes. Pessoal, o que vocês vão fazer nesse número 1? Nós precisamos voltar no texto e ler bem direitinho a frase, o contexto de onde a frase foi retirada, tá? Então, vamos fazer com a letra A. Dano à saúde do trabalhador rural, que, em geral, aplica o produto sem proteção. Esse que está substituindo uma palavra que já foi mencionada anteriormente. Então, vamos investigar aqui. Quem é que, em geral, aplica o produto sem proteção, pessoal? É o trabalhador rural, certo? Então, aqui nós iríamos colocar na letra A, trabalhador rural, pois é esse aí o referente desse que, tá bom? Então, a gente poderia até fazer uma prova real, tá? A gente poderia desmembrar essas frases. Nós teríamos dano à saúde do trabalhador rural. Acabamos. E depois nós teríamos o trabalhador rural, em geral, aplica o produto sem proteção. Viram como fica perfeito? Então, é por isso que o que está substituindo o trabalhador rural. Agora, vocês vão pensar direitinho na letra B e na letra C. 2. Poderíamos substituir os pronomes destacados por outros pronomes relativos? Sim ou não? Como ficariam as frases? Pessoal, nós poderíamos sim substituir por outros pronomes relativos. Vamos voltar no textinho explicativo sobre o pronome relativo e ver que lá nós temos algumas opções, ó. Pronomes invariáveis, que, quem e onde, e os variáveis, cujo, qual, quanto. Eu vou utilizar aqui para dar o exemplo o qual, certo? Nós poderíamos pegar a letra A, dano à saúde do trabalhador rural, que em geral aplica o produto sem proteção. E quem que aplica esse produto sem proteção? Nós vimos que é o trabalhador
rural. O trabalhador está no masculino e no singular, porque é um trabalhador apenas, tá? Então, nós poderíamos retirar o que e colocar o qual. Por quê? O qual está no masculino, ó, o, e está no singular, qual. Os quais ficaria errado, porque estaria no plural. A qual ficaria errado, porque estaria no feminino, tá? Então, nós estaríamos utilizando para substituir nesse primeiro aí o qual. Pensem nas outras frases, podem tentar com esse, o qual, a qual, vejam qual que vai se encaixar melhor. 3. Os pronomes relativos destacados fazem referência a um conjunto de elementos que fazem parte da cadeia produtiva dos alimentos. Qual seria o papel e a importância de cada um desses elementos? Pessoal, essa cadeia produtiva de alimentos começa lá com o trabalhador rural que nós vimos na letra A. Na letra B, nós temos alguém que ingere vegetais contaminados, que é o consumidor. E na letra C, nós temos o dano a algo muito importante, que é o meio ambiente. Então, nós temos aí 3 seres: trabalhador rural, consumidor e meio ambiente. Pensem nesses 3. Qual seria o papel e a importância de cada um desses elementos? O trabalhador rural é mais importante que o meio ambiente? O consumidor é mais importante que o trabalhador e o meio ambiente? Ou todos os 3 têm a mesma importância? Qual é o papel do trabalhador rural? Fazer o quê? Qual é o papel do consumidor? Fazer o quê? E qual é o papel do meio ambiente nesse contexto? Pensem direitinho e escrevam aí. 2. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. O texto é esse aí. Caminhadas curtas são benéficas para a memória. Aponta estudo. Pessoal, nós vamos novamente analisar os pronomes relativos desse texto. Então, vamos direto para a questão 1. Preencha o quadro indicando o pronome, se ele é variável ou invariável e a quem ele se refere. Aqui no nosso texto, nós temos 5 palavras destacadas. Essas palavras são os pronomes que vocês vão colocar na primeira coluna. Que, quem e que. Tudo bem? Feito isso, nós vamos para a segunda coluna, tipo de pronome. No textinho explicativo lá de cima, nós vimos que, quem e onde são pronomes relativos invariáveis. Eles não vão para o plural e nem vão para o masculino ou feminino, tá? Eles só têm essa forma. Então, todos esses 5 vocês vão escrever aí no tipo de pronome relativo invariável. Agora, a parte do referente, eu vou dar um exemplo e vou deixar vocês investigarem os outros, tudo bem? Vamos para o terceiro que aparece no texto. Lá no segundo parágrafo, o teste de memória foi realizado por uma apresentação de imagens cotidianas aos participantes, que mais tarde eram testados para verificar o quão bem eles se lembravam do que haviam visto. Quem é que mais tarde eram testados? Pensem aí. Os participantes, certo? Então, nesse terceiro que aí, o referente, na coluna do referente, vocês colocariam participantes,
tá? Então, vocês vão procurar uma palavra que seja o referente desses pronomes relativos. Façam isso com os 5. 3. Leia a informação abaixo sobre os modalizadores discursivos. O uso que fazemos da língua em nossas ações de comunicação é sempre mediado por intenções. Explicitar certeza, dúvida, obrigatoriedade, sentimentos, entre outros. Esse propósito está tão presente em nosso dia a dia que se materializa na estrutura de nossa língua. São várias as intenções que explicitamos em nossas interações diárias e, por isso, há diversos tipos de modalizadores discursivos. Como afirmam estudiosos da língua, diferentes recursos linguísticos estão a serviço dessa ação argumentativa. Modos verbais, verbos auxiliares, adjetivos, advérbios, entre outros. Alguns exemplos: certeza ou possibilidade ou suposição, expressas por meio de é possível que, tenho certeza que, é certo que, é claro que, talvez. Permissão ou obrigação, expressas por meio de você pode, eu preciso, você deveria, eu sugiro. Análise, afeto ou julgamento, expressas por meio de felizmente, infelizmente, pena que, lamentavelmente, ainda bem que e estranhamente. Leia o texto e responda às questões. Segurança é a medalha mais almejada. Leiam o texto aí e aqui vamos direto para as questões. 1. Veja as expressões destacadas no texto e classifique a qual modalizador cada um pertence. Então, agora nós vamos ver as expressões e voltar ao texto para investigar qual é a noção, qual é a ideia que essas expressões expressam. Quando vocês forem fazer essa questão, retornem também ao textinho explicativo sobre os modalizadores. Lá vocês vão ver as possibilidades de sentido. Se, por exemplo, nós podemos ter uma expressão modalizadora que tem a ideia de certeza, de possibilidade, de julgamento. Então, vamos fazer uma aqui para vocês entenderem direitinho. Inevitavelmente. A frase do texto é a seguinte: e mesmo os mais avessos ao esporte, inevitavelmente, são atingidos pela mudança na rotina. Pessoal, qual ideia vocês acham que esse inevitavelmente expressa? Retornem lá as opções: certeza, possibilidade, suposição, permissão, obrigação, análise, afeto, julgamento e vejam qual se encaixa melhor no inevitavelmente, tá? Agora, a segunda expressão modalizadora, inicialmente, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? O que ela expressa? Uma análise do autor, um julgamento do autor, uma certeza. Pensem direitinho aí e respondam. 2. Qual a importância dos modalizadores para este texto? Pessoal, os modalizadores servem para expressar as intenções, as opiniões de quem escreve o texto, ou seja, do autor. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima, pessoal!